DeepSeek surpreendeu o mundo. Sim. E acabou provocando um problemão ali para as Big Techs norte-americanas. Não vou aqui entrar muito em detalhe, mas do ponto de vista aqui econômico da coisa, o DeepSeek faz o mesmo em alguns casos, segundo os especialistas, até melhor do que o ChatGPT e esses outros chatbots de inteligência artificial, porém com um custo muito mais baixo. Além disso, o DeepSeek ele tem ali a infraestrutura de código aberto, ao contrário dos programas ali, não sei se dá para chamar tradicionais, né, porque é uma tecnologia tão recente ali de inteligência artificial. O que coloca ali em dúvida se esses investimentos bilionários que as Big Techs já fizeram vão acabar se pagando. Então a primeira pergunta que eu queria te fazer é mais ou menos essa, assim, né? Qual foi a tua avaliação sobre o lançamento do DeepSeek? A gente está realmente diante de um momento Sputnik, como chegou a se falar, e se enxerga o DeepSeek mais como uma ameaça ou como uma oportunidade para as Big Techs? Porque, enfim, ele acaba reduzindo, né? Se essa tendência se confirmar, ela vai reduzir ali os investimentos necessários para se desenvolver a inteligência artificial. O que tem problemas e acho que um lado bom também para as Big Techs. Enfim, qual que é a tua leitura aí, primeira leitura sobre o lançamento do DeepSeek? Vinícius, olha só, minha leitura foi extremamente positiva em relação ao DeepSeek, sob a ótica de tecnologia. Né? O DeepSeek ele traz ali uma estratégia nova, uma forma de conceber o LLM que os demais produtos não tinham. Né? Ele utiliza lá duas técnicas. Uma delas é o Mixture of Experts, que ele seleciona os dados de uma forma mais inteligente. Né? Por exemplo, se você está indo numa linha de argumentação com ele procura se restringir a um número menor de dados para ele fazer a inferência, isso dá muita velocidade. E ele tem uma outra técnica que reduz, na verdade, assim, ele aumenta a compressão dos dados e faz com que você consuma menos energia. Quer dizer, você consegue rodar um processamento mais veloz em relação a isso. E com essas duas técnicas, de fato, o DeepSeek deu respostas muito positivas. Mas, isto posto, assim, é um avanço dos LLMs, e isso é muito poderoso, porque coloca, vamos dizer, os concorrentes numa sinuca de bico, né? Na verdade, eles vão precisar desenvolver os seus novos modelos a partir daqui. Mas, de certa forma, ele não é totalmente transformador, porque ele deixa, naqueles números que vieram a público, ele deixou de lado toda a parte dos investimentos que já foram feitos em treinamento, né, nos modelos que nasceram lá de trás. Tem um processo que é muito usual nesse mundo dos LLMs, que é o tal do distillation. Eu não sei se em português a gente vai traduzir como destilação, mas enfim... Que é, na verdade, acho que é ruim essa tradução, né? Os experts vão me destilação lembra outra coisa. Fica um negócio bem estranho. Mas em inglês eles usam esse distillation, que no fundo significa que os novos modelos aprendem com os modelos passados. Então todo investimento em treinamento, em máquinas, em GPUs, etc, no fundo, ele está sendo carregado para o que vem pela frente. Então não dá para a gente falar que o DeepSeek ele não se apropriou daquele aprendizado lá de trás. E aí até foi muito engraçado, porque logo que saíram os dados e saiu o report falando, olha, nós gastamos lá $6 milhões para treinar o DeepSeek. Lógico que os americanos, em especial, levantaram e falaram, peraí, vamos testar isso aqui. Todo mundo, dizem, alguns funcionários de dentro da Meta disseram que o Zuckerberg colocou ali duas salas de guerra com os engenheiros full-time tentando entender o que era o DeepSeek. E rapidamente eles chegaram à conclusão de que o DeepSeek tinha, sim, utilizado dados tanto do GPT quanto do Llama. E o pessoal da Anthropic também levantou a mão e falou assim, opa, eles usaram aqui o cloud também para desenvolver o DeepSeek. Ou seja, e é natural, é o que se espera de um processo evolutivo. Né? Quer dizer, 6 milhões não é bem assim. Não então. É bem assim. Você tem uma carga lá de trás de treinamento, de, vamos dizer, adquirência de dados. E acaba que o DeepSeek utilizou esse investimento inicial. Usou mais o Llama? Muito provavelmente. Né? O Llama, você tem lá, o Zuckerberg segue a mesma linha do open source.
Então, assim, ele oferece o produto dele para os desenvolvedores. Muito provavelmente o DeepSeek se apoiou bastante ali na LLM da Meta, mas usou também o ChatGPT. Então, essa história, ela trouxe uma certa surpresa nos mercados naquela segunda-feira. A gente viu as ações da NVIDIA desabarem, Broadcom, e aí todas as empresas de chips. E rapidamente essa história começou a ser reconstruída. Vários setores da Bolsa Americana caíram. Não foi só o segmento de GPUs e microchips. Mas a gente viu todo o segmento de energia desabar nos Estados Unidos, de infraestrutura dos servidores, né? Todas elas, assim, mas caíram muito, até mais até que NVIDIA, e de uma forma totalmente irracional. Né? Aquela gota d'água mesmo que transbordou e rapidamente os investidores ao longo da semana vieram recompondo suas posições. Já são vários ativos que voltaram às suas máximas do começo da semana. Me parece que assim, esse evento de DeepSeek, daqui a alguns meses, ele vai ficar como uma lembrança, uma reles lembrança de um choque de mercado, mas que, na verdade, trouxe mais prognósticos positivos do que negativos. Tá, então, na tua visão, não é o fim das Big Techs, como eu coloquei aqui no começo do programa. Definitivamente não. E acho que até muito pelo contrário, a gente pode explorar cada um dos casos, mas eu vejo que assim, é um passo necessário para a evolução do modelo. Né? O que a gente quer, a gente quer, ó, quem me dera eu querer, mas o que o mercado procura é encontrar justamente a AGI. Né? Se a gente vai se aproximar a inteligência generativa, aquela que se assemelha a nós, a gente precisa dar passos tecnológicos. E o GPT, de certa forma, apesar dele estar na liderança, né, ele estava na liderança até com o O1, né, até semana passada, porque eles lançaram o O3 na sexta-feira e ninguém deu muita bola. Né, correram para lançar esse daí. Assim, lógico que ele tem as mesmas funcionalidades do DeepSeek, e muito provavelmente ele vai ser muito mais inteligente, né? E ele vai dar mais um passinho em direção a essa inteligência artificial generativa. A tendência é que a gente tenha assim, esses saltos, né? Até que uma hora a gente chegue lá. Então ainda vai demorar um pouco. Mas para mim o DeepSeek é mais um passo em direção a essa inteligência que precisava ser dado. Que veio da China e isso trouxe significa, será que a China está na frente da corrida? A gente entra um pouco nesse geopolítico, mas eu fico pensando que se fosse a Mistral, que é lá francesa, que tivesse desenvolvido isso, talvez o mercado não fosse nem atenção. Ou se fosse o próprio Anthropic, né, com o Cloud, talvez o mercado não desse muita bola. Talvez ia falar, opa, que legal, então vamos comprar mais tecnologia. Então, me parece que foi muito mais, assim, a ruptura veio muito mais dessa questão... Colocou a China no jogo, que até agora não colocou a China no jogo, que não aparecia, exatamente.